Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Nesta edição resumida do podcast PPT Não Compila, apresentado por Wellington Cruz, a gente ouve agora a conversa dele com Rui Rodrigues, líder do Núcleo Técnico de Qualidade da NTT Data Brasil, e com Letícia Fagundes, Q&A na Vericode. Você vai compreender, por exemplo, como a área de qualidade, ou QA, está relacionada com quase todas as etapas de idealização, desenho e desenvolvimento de um projeto de tecnologia. Dá um gás aí no volume, porque vale muito a pena ouvir. Estamos aqui hoje para falar do terror do desenvolvedor. Eu estou aqui na minha frente com o Rui. Quanto tempo, cara, que a gente não se fala, hein? Fazia um tempão que a gente não se falava e tá sendo um prazer enorme estar aqui com vocês. Cara, eu que agradeço. Se apresenta melhor então, cara, que você é melhor que eu. Dá um oi aí pra galera. Pessoal, um prazer enorme, conforme falei, estar aqui com esse pessoal. Assim, eu tenho certeza que a conversa vai ser ótima. A gente vai falar de um tema que é a minha paixão. Assim, eu tenho uma carreira já um pouco longa, né? Mais ou menos metade desse tempo que eu tive nessa carreira, eu trabalhei como desenvolvedor. Aí um dia descobri a qualidade e, putz, eu não larguei mais. Eu fui obrigado, assim, eu continuo olhando de um ponto de vista técnico para a qualidade, mas é apaixonante demais, assim. Eu espero que vocês sintam o que eu sinto também. É muito Show bom. De bola, muito bom. Obrigado por aceitar o convite, vir aqui compartilhar a sua experiência com a gente, Rui. Obrigado a você. E aqui na nossa terceira ponta remota, diretamente do Rio, Letícia Fagundes. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. A Letícia, ela é QA na Vericode. É isso, Leda? Se apresenta aí pra galera. É muito prazer também, Rui, estar conhecendo aí mais um pedacinho do QA. Como foi falado, né? Sou QA manual, atualmente estou na Vericode. E assim como o Rui também, eu fui desenvolvedora, mas apareceu uma oportunidade bacana para poder assumir um lugar de maquiar, e foi onde eu descobri esse mundo e entrei. Show de bola, muito legal. Obrigado, meus amigos, por aceitarem trazer aqui a experiência de vocês. Eu queria que vocês primeiro dessem um overview para quem está nos ouvindo do que é de fato a área de QA. Quais são os limites, o que ela faz, o que está dentro dessa parada toda, né? Porque a gente fala de QA, está falando de qualidade como um todo, né? Uhum. Isso envolve um pouco de cultura, envolve automação, envolve uma série de coisas, né? Como que a gente dá um overview de fato? Como que a gente define a área de QA, Rui, na tua opinião? Essa definição está mudando. Há 10 anos atrás, a pessoa que ia atuar com QA é porque não gostava de programar e atuava com informática. Hoje, uma boa parte do trabalho de validação dos processos, das definições que são feitas, é automatizado e é programado também. Então, essa diferença entre na área de desenvolvimento que eu tenho que programar e na área de QA que eu não tenho que programar não existe mais. Hoje, a gente atua muito programando na área de QA também. É mais do que isso e caminha para ser muito mais ainda. O QA está acompanhando o analista de negócio para ajudar a validar se de fato aquela definição, aquela oportunidade de negócio que está sendo levantada faz sentido para quem está olhando de fora. O próximo passo é a gente definir requisitos, histórias de usuários, seja o que for. A gente vai formalizar o que tem que ser implementado de alguma maneira. Essa formalização também cabe uma validação se está bem escrito, se é inteligível, se é testável o que está escrito ali, se é factível, e isso o QA pode apoiar e apoiar bastante. Aí a gente tem as definições do que tem que ser implementado. Não vou chamar de requisito porque tem todo um ranço aí sobre a palavra, né? Vou chamar de definição. Aí você passa para o pessoal de arquitetura que vai definir como isso vai ser implementado. E há arquiteturas boas e ruins. Então, cabe uma validação de qualidade da arquitetura. Mesmo que eu siga 100% aquela arquitetura, eu corro o risco de cometer alguns enganos e fazer um código que não é o melhor possível. E aí cabe uma validação tanto estática quanto dinâmica daquele código que está sendo implementado. Isso também é qualidade.
Aí a gente tem que ver se os componentes juntos vão funcionar. E aí a gente tem que ver, numa arquitetura de serviços, se os serviços estão comunicando, se o timing da comunicação está funcionando, se a rede estiver ruim, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Isso é qualidade. Aí eu tenho que verificar se a funcionalidade entrega o que é esperado dela e no tempo que é esperado dela. E tudo isso é qualidade. Aí a gente vai fazer o deploy disso num ambiente qualquer, que pode não ser o de produção ainda, e esse ambiente pode não estar 100% funcional. Pode ser que falte espaço em disco, pode ser que esteja lento. A validação disso, o acompanhamento disso é qualidade também. Depois eu vou para a produção. E aí pode ser que o meu ambiente de produção é diferente daquele, eu tenho desafios diferentes em produção, níveis de requisição diferentes. Será que eu não posso antecipar os problemas que poderiam acontecer para o meu cliente, acompanhando isso em produção? Isso também é qualidade. A tal das lições aprendidas, né, Rui? Nem sempre são lições, nem sempre são aprendidas, né? É. E Lê, você que está aí no front, no dia a dia, como que você falaria um pouco sobre o que é ser um QA na tua visão? E como você está aí no dia a dia, não que o Rui não esteja, mas você está muito mais próximo ali no desenvolvimento, como que é um dia típico seu? Para a galera que está ouvindo, que eu acho que eu penso em ser um QA... Qual que é um dia típico seu? Sem contar essa parte do Rui de caçar problema no código dos outros. Bom, complementando aí o que o Rui falou, que não é só, né, caçar bug. As pessoas acham que é ver defeito no código do dev, mas é muito além disso. É tudo isso aí que ele falou e mais um menos pouco. Até, viu, Letícia? Geralmente as pessoas acham que o QA é aquele que fica tentando valor aleatório na caixinha de login. Né? Exatamente isso. Você, vou fazer uma coisa aqui aleatória pra ver se dá errado. Não é isso. Antes fosse, né? Nossa vida seria muito mais fácil. Mas por incrível que pareça, a minha rotina não é só perturbar a vida do dev. Poxa. Muito pelo contrário. Eu já trabalhei com algumas empresas, a maioria foi sempre com seguradora, seguro de vida, então eu tive que fazer muitas coisas assim, bem responsáveis. Eu aprendi a fazer matriz de risco, aprendi compliance, aprendi tanta coisa que o QA me proporcionou que eu não fazia ideia de que era isso tudo. Então, assim, uma rotina de QA vai muito além de só testar bug. Vai desde a criação do plano de teste até o regressivo. E o regressivo, particularmente, é o que eu mais gosto de fazer, né? De ver a parada acontecendo, de ver tudo lá bonitinho rodando e a gente fazer aquele teste para dar uma confirmada. Então, para mim, é uma parte incrível de estar testando. Tem bastante coisa envolvida. A gente está ali acompanhando o trabalho do requisito. Inclusive, eu já fui do requisito também, então eu já vi dos dois lados. É uma rotina bem, bem legal. Eu sou suspeita ao falar, mas é legal. A gente fala muito aqui no podcast do processo de transformação digital que algumas companhias e o próprio processo de desenvolvimento de software tem passado nesses últimos anos com Agile, com Design Thinking, com a produtização das cadeias de valor, os produtos digitais, os squads, as guildas e etc. Né? O que muda um pouco daquele processo waterfall que a gente tinha do passado, onde você tinha muito bem documentadinho tudo antes, etc. A coisa está muito mais live e ovo fritando o tempo todo ali para gerar release, gerar entrega o tempo todo incremental, o que eu acho bom. Né? O mundo se transforma e tem um lead time e um time to market muito mais próximo do que o mercado precisa. Eu percebo uma grande oportunidade desse processo de desenvolvimento desse profissional de qualidade. O QA, ele é muito visto ainda como o testador. O validador da Isso. entrega. É o cara que carimba, fala, beleza, pode ir para produção. Testei, digitei todos os códigos possíveis nessa caixa de texto e não quebrou. Né? Geralmente é essa visão que as pessoas têm. Nesse mundo de transformação, onde a gente precisa sempre acelerar o time to market, é sempre um desperdício você fazer errado, testar e corrigir depois. Assim como a própria parte de governança tem um pouco disso. Eu faço, depois valido se estava certo e peço para que seja corrigido. Eu acho que o profissional de qualidade tem um valor muito grande no sentido de ajudar o time a não fazer errado.
Exatamente, ajudar a construir a qualidade necessária antes de gerar o problema. Exato, porque se eu já fiz errado e tenho que corrigir, o QA vira um gatekeeper, já gastei dinheiro, né? Então eu acho que o processo de qualidade não é só, mas passa por ter o teste. Mas nasce antes, né, Rui? De nascer com qualidade. Sim. E não de eu ficar corrigindo porcaria depois. Porque se eu tô fazendo porcaria tá errado, eu já não tô tendo qualidade. Eu só tô tendo uma validação boa, né? É o que eu tava falando agora há pouco. Assim, se a gente já evitar que a definição seja mal escrita, eu não tenho uma definição mal feita para o desenvolvedor implementar alguma coisa exatamente do jeito que está escrito, mas que não é o necessário, porque não está bem descrito, não está bem definido. Então o cara implementa o que lê, mas não é o que precisava ser implementado. A gente, nesse momento, já gastou o esforço para gerar a definição, o requisito, para implementar isso, para validar e descobrir que está errado. A culpa não é do QA ou a culpa é do Dev, a culpa é do time todo. Vai lá desde a criação do requisito até chegar no QA. A culpa é de todo mundo. Eu até nem gosto muito de usar a palavra culpa, porque já vi gerar muita briga, né? Mas acontece muito. Sim, uma coisa que eu sinto que, felizmente, estamos caminhando para, mas que já é tarde, a gente já devia ter feito isso antes, essa abordagem de que a responsabilidade é de todo mundo, inclusive do QA. Mas o time todo tem responsabilidade sobre o resultado. Desde a pessoa que teve a ideia, que gerou aquele caso de negócio, até a pessoa que ajudou a fazer o deploy em produção. Todo mundo é responsável pelo bom resultado. E todo mundo merece os louros pelo bom resultado também. Até porque, né, Rui? Eu gostei muito do que você falou antes da qualidade envolver outros requisitos que não só um software funcionando. Porque eu posso ter um software que não crecha. Se ele não faz o que deveria, ele não tem qualidade. Ele não serve para nada. Não serve para nada. Então eu tenho simplesmente um software que não quebra. Mas um software que não quebra não necessariamente é um software de qualidade, né? Uhum. São conceitos diferentes. Exato. Ainda nessa parte de produtividade, cara, muitas empresas deixam de trazer esse conceito, né? Cultura de qualidade, cultura de teste. E a gente percebe até falta de oportunidade de deixar o desenvolvimento mais produtivo. Até com automações, uso de frameworks de desenvolvimento, etc. Claro, você tem uma curvinha de setup inicial, né? Uhum. Você escrever casos de teste, etc. Mas que depois o desenvolvimento ele tende a ser muito mais fluido, né? E como que vocês lidam com essa resistência que parte até da camada de gestão, né? Primeira coisa que corta é a parte de teste. É a qualidade. Né? Parte de qualidade. A hora que aperta, a hora que o prazo fica mais restrito. A primeira coisa que fala, não precisa de teste, tá corrido, então vambora. Isso. Não, esse pessoal tem que fazer certo na primeira vez, sinto muito. Eu acho que o grande ponto é como que a gente faz esses gestores e essa cultura entender que, cara, isso leva a uma discussão muito grande, né? De cultura, de cobrança, etc. Porque se eu faço um software com qualidade desde o começo, testo ele durante todas as etapas, faço os meus processos de automatização, faço minhas validações durante o processo, eu vou ter um tempo que pode ser um pouco maior do que um desenvolvimento sem esses processos. E aí você faz essa primeira entrega, você vai para a produção e você tem uma tranquilidade de que aquele desenvolvimento foi feito com qualidade. A probabilidade de você ter um problema posterior a isso é muito menor. Se você não faz isso, você vai com metade do tempo para a produção e você vai gastar o dobro do tempo depois corrigindo o problema que aconteceu, que ninguém testou, que ninguém avaliou, etc. A somatória de tudo isso, claramente, aquela entrega que levou metade do tempo, mais os problemas, as madrugadas que você virou com incidente em produção, com sala de guerra, etc., a somatória ela é muito maior do que o processo feito corretamente. Isso sem falar de risco para a marca, né? Sem falar de grana, né? O intrínseco e o mensurável e não mensurável, né? Como é que vocês trabalham isso no dia a dia? Porque eu percebo que tem uma mudança rolando em relação a isso, né? Uhum. Como que
troca esse mindset dessa galera que acha que é desperdício de tempo investir em qualidade? O jeito mais fácil é mostrar números. Números que comprovem o que você está falando. Para isso, você tem que coletar números. Não é uma coisa fácil de fazer. Provar suas proposições e mostrar que você está certo nem sempre é uma coisa trivial, mas é o único caminho para a gente resolver isso, né? E, inclusive, eu creio que tem vários mindsets que precisam ser mudados, tem várias maneiras de olhar para a questão da qualidade que estão antigos, são velhos. Quando a gente fala de qualidade necessária, a gente tem que pensar qual é a relação custo-benefício envolvida para que eu meça o quanto de qualidade eu tenho que investir nessa peça de software para garantir que ela tenha o resultado esperado para o negócio. Esse é um ponto interessante que eu queria trazer, Rui. Claramente, o time que faz a validação de um software, vou dar um exemplo extremo aqui, do piloto automático de um 747... não é do mesmo tamanho da equipe de qualidade que faz a validação do jogo de pôquer do Neymar no celular. São réguas diferentes. Muitas vezes o investimento em qualidade pode até ser maior do que do próprio desenvolvimento em si. Pode ocorrer alguma coisa do tipo? Sim, sem dúvida. Quanto mais a gente precisa se aproximar do 100% de estabilidade, da perfeição total... que é sempre um sonho, tá? Não existe a perfeição total, mas quanto mais a gente precisa se aproximar, maior é o custo. Vou falar de números hipotéticos, tá, gente? Digamos que para chegar a 95% de qualidade, você investiu 95 mil, ok? Para chegar dos 95 a 98% de qualidade, é muito provável que você tenha que investir mais 95 mil. Ele é exponencial, ele não é linear, né? Não é linear. Essa busca da perfeição é sim muito cara, mas em alguns casos é necessária. Isso leva a uma extrapolação de que, dependendo do negócio e da composição dos times, etc., a configuração de como eu devo interpretar e investir em QA dentro do meu business pode ser diferente de uma outra. O meu investimento em qualidade ele precisa ser muito relacionado ao risco que eu tolero suportar. É isso? Exatamente isso. Então, isso significa que, inclusive, esses gestores precisam ter um discernimento de que, dependendo da própria maturidade do produto, a preocupação com qualidade também tem que mudar e que ela não é linear para todos os times e todos os produtos, né? Uhum. Por um outro lado, há algumas coisas que são verdade sempre. Por exemplo, é muito mais barato eu eliminar um erro com um teste unitário do que em produção. Sempre vai ser. Isso é inegável. E sempre vai ser assim. Independendo do nível de qualidade que eu preciso, sempre o problema, quanto mais cedo a gente resolve, mais barato ele é para ser resolvido. Concorda, Lê? Com certeza, mas às vezes as empresas não enxergam dessa forma, né? E aí quando surge o prejuízo que quer lembrar, quer correr atrás, aí começa aquela correria, aquele estresse, que um trabalho que era para ser tranquilo acaba se tornando um caos. Então, às vezes a gente tem essa visão de que a nossa rotina é muito corrida, mas de certa forma não é, porque chega um problema assim rápido na nossa frente. Algo que deveria ser mais tranquilo acaba sendo corrido por essa visão, né? Das empresas às vezes não ter essa visão. E muitas das vezes também os clientes acharem que não precisa. Então isso também é um ponto bastante negativo. Eu já lidei com clientes que eu olhava para qualidade, olhava para teste e falava às vezes assim, para que isso? Faltava falar, para quê? Entendeu? Não tem necessidade, o dev faz. É bem ruim a gente olhar assim, né? Ver o nosso trabalho sendo, em aspas, desvalorizado, né? Por conta de não reconhecer. No processo de desenvolvimento como um todo, eu vejo um bug. O bug, eu vejo ele muito como quase como uma bola de neve. Se você pega ele no comecinho ali, ele tá pequeno, você segura, beleza. Quanto mais na base, se você considerar que a base da montanha é a produção, quanto mais na base, maior o estrago ele vai acontecer. E veja, você que está nos ouvindo aqui, não entenda como simplesmente o bug, que ninguém viu e depois eu peguei o
bug lá na ponta e eu corrijo e beleza, eu faço um hotfix e ok. É muito pior do que isso. Quem conhece o processo de desenvolvimento sabe que o desenvolvimento ele não é simplesmente granular. As etapas de desenvolvimento, elas dependem uma de outras, né? Então, se você errou lá no começo de desenvolvimento, o risco de você ter desenvolvido 2, 3 meses na frente, baseado em um erro anterior, e ter que revalidar, passar por tudo isso, porque você errou um bug lá no começo, é muito grande, né? Dependendo do tipo do erro, pode ser que você tenha que jogar coisas fora e reescrever. Porque Sim, você se baseou estruturalmente numa coisa que estava incorreta. E foi construindo em cima, né? Exato. Então, às vezes você fez as paredes tortas e o telhado tá pronto. E aí? Vai ter que desfazer sua porra toda, né? Então, acho que essa analogia com a bola de neve ela é muito grande, né? Porque você começou errado e você, cara, daqui pra frente o que você tá fazendo vai estar errado por consequência, né? Eu acho que realmente é muito difícil, tipo, você testar o seu próprio código. É tipo você revisar o seu próprio texto, sabe? O cara que lê vai sempre pegar alguma coisa que você não pegou antes. Mas você ter essa colaboração de, pô, deixa eu fazer um code review do teu código, deixa eu testar isso. E isso ser uma cultura compartilhada, ela é essencial, porque você não pode delegar a responsabilidade de que todo mundo trabalhe com qualidade com uma pessoa só. Todo mundo tem que ser responsável por trazer qualidade pro time, né? E isso é muito mais agilidade de fato do que trabalhar em sprints, do que fazer reuniões daily. A abordagem ágil, de fato, é colaborativa. Se não é colaborativa, não é ágil. É simples assim, gente. Exatamente. Eu acho que a metodologia ágil ela veio para poder fazer enxergar isso. Acho que antes não tinha tanto essa visão, né, de uma colaboração, de uma parceria, de realmente um time, que era muito individual. Eu cheguei a vivenciar isso de ser assim, o grupinho de dev, grupinho de QA, grupinho de requisito e por aí vai. E hoje em dia não, é todo mundo junto. Tem mais coisas que precisam acontecer, tá? Por exemplo, quando a gente fala de teste ágil, ele não acontece sem automação. Não acontece, assim. Isso quer dizer que eu não devo fazer nenhum teste manual? De jeito nenhum. Quando a gente olha para a pirâmide de testes, que a gente pensa, bom, eu tenho na minha base da pirâmide os testes de unidade, acima eu tenho os testes de componentes, acima eu tenho os testes de API, acima eu tenho os testes de user interface. Isso deve ser uma pirâmide, então eu tenho que ter mais testes de unidade, um pouco menos de testes de integração. E, assim, lá no topo está a intervenção humana. Exato. Mas essa intervenção humana tem que deixar de existir? De jeito nenhum. O que eu defendo? Que a gente deve buscar resolver os problemas no nível em que ele acontece. Então, se eu tenho um cálculo que é feito baseado em código, basicamente, né? E assim, entram dados num método, esse método calcula alguma coisa e devolve uma resposta. Como que eu tenho que validar isso? Com teste unitário. Ponto. Simples assim. Agora, eu ia até defender o ponto, né, sobre o teste manual, né? Não é só automação. A automação ela veio para facilitar, para ajudar. Como você estava, né, explicando, precisa de uma coisa mais rápida, o teste automatizado vai ajudar. Mas o teste manual ele é indispensável. Então, muita gente às vezes acha que o teste manual vai morrer. O teste manual não vai morrer. Ele ainda vai continuar existindo. E as pessoas insistem, às vezes, querer dizer que sim. Dizer que eu digo no sentido de você só encontrar vagas de teste automatizado. Hoje em dia, eu tenho visto vagas de, assim, QA back-end. Eu falei, caramba, agora vão colocar QA back-end e front-end. Estão querendo dividir isso também. E para mim, que eu saí do desenvolvimento por não gostar de programar, acabou se tornando um pânico, entre aspas, porque eu pensei, caramba, agora a programação vai vir pro QA, para teste. E agora, o que eu vou fazer? Já que eu não gosto. E aí eu fui vendo outras pessoas falando, fui entendendo mais. O teste automatizado está vindo para agregar, né? Está vindo aí para poder facilitar a vida, não para substituir. É um grande filtro, né? Como você disse, é uma pirâmide, né, Rui? Exato.
Você tem que... Até porque são testes diferentes com propósitos diferentes. Você não vai pegar um cara para fazer um teste manual para chamar método por método do desenvolvedor para saber se está dando o retorno correto. Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Quem tem que fazer isso é o teste de unidade. Exato. Até porque o tester não tem visibilidade dos métodos, como eles estão organizados e tal. O teste unitário ele é muito mais uma ferramenta do dev para auxiliar o desenvolvedor a direcionar os resultados de desenvolvimento dele, do que um teste em si, e saber se alguma coisa que ele mexeu quebrou em outra que não deveria, né? Sim. E pode até ser mais do que isso se o cara usar um TDD, por exemplo. É isso, que ele já faz orientado em atingir o resultado do dev, do teste, né? E isso dá produtividade, enfim, é uma ferramenta do próprio dev. O QA está muito próximo ali da validação do que é produzido, da qualidade que sai na ponta, etc. Como que é o relacionamento desse profissional hoje com a área de segurança? Como que vocês veem o relacionamento dessas duas áreas comprometidas com o resultado na ponta? Eu vejo em algumas empresas a segurança faz parte do processo de validação. Minha opinião pessoal, eu acho que faz todo sentido que a segurança faça parte do processo de validação, que a gente tenha testes automatizados focados em segurança que são executados no processo de CI/CD. Isso quer dizer que todos os testes de segurança podem ser automatizados? De jeito nenhum. Agora, tudo que pode ser automatizado do processo de segurança, eu creio que deve fazer parte do mesmo processo que executa os testes funcionais, a gente validar também a segurança. Tem ainda uma pontinha lá na beirinha ali da produção, Rui, ali onde depois do QA, na portinha para entrar para a produção, governança e gestão de mudança. Como que o QA pode ajudar nisso? Como que vocês veem isso dentro do mundo corporativo onde vocês estão inseridos, e qual é a opinião pessoal de vocês? Como que o QA pode ajudar a tornar isso de fato uma coisa ágil, né? É uma questão complicada porque a gestão de mudança existe para evitar problemas, assim como a gestão de qualidade existe para evitar problemas. Como que eu acho que a qualidade pode contribuir para tornar esse processo de gestão de mudança mais leve? Fazendo melhor, evitando que cheguem muitos problemas. A partir do momento em que, de fato, eu tenho pouquíssimos incidentes em produção, eu posso flexibilizar o meu processo. Não vou dizer que para tudo, tá? Mas você entende que o processo pode ser mais flexível? Eu sinto que sim, mas por que não é hoje? Porque software ainda é entregue com pouca qualidade. A gente ainda tem muitos problemas acontecendo em produção, né? Mas eu acho que isso também envolve por conta do tempo, né, Rui? Porque eles querem tudo tão pra ontem. Essa questão de sprint de uma semana, 2 semanas é uma loucura. Então eu acho que isso acaba sendo o fator principal para que não tenha qualidade. Por um lado, sim, tá? Mas quando eu comecei minha carreira, em uma semana você nem marcava a primeira reunião, quanto mais produzia alguma coisa, né? E a gente já errava lá atrás e já gerava muita coisa com problema, né? Hoje a gente tem um processo de entrega muito mais eficiente, mas ainda tem muito para evoluir. A gente consegue, com essa adição de automação, de uma visão integrada, um apoio das pessoas de qualidade para o processo de uma maneira integral, a gente consegue melhorar muito isso e tende a melhorar ainda mais. Eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai descobrir mais métodos, mais ferramentas para tornar esse processo mais rápido e mais eficiente. Isso vem acontecendo com uma velocidade muito grande e vai continuar acontecendo com uma velocidade grande. Mas ainda assim, continuamos muito longe da precisão que existe, por exemplo, na engenharia civil. Mas, a grosso modo, não dá para a gente negar que a necessidade de mudança do mercado é muito grande e que a mudança do mercado, independente do que a gente como produtor de software quer, o negócio muda muito rápido e precisa do suporte do software.
Então, sinto muito, mas vai ter que acontecer. E por outro lado também é inegável para a gente imaginar que quanto mais curto o tempo, maior o risco. Sim. E o risco é sempre inimigo da qualidade. Exatamente. Tem que ser uma balança muito fina que não pode pender para nenhum dos lados muito radicalmente, né, Rui? É difícil encontrar o equilíbrio. Esse equilíbrio não é fácil. Eu creio que o segredo da gente fazer entregas precisas é a gente ter esse equilíbrio. Também acho. Não é porque eu acertei uma vez que eu vou continuar acertando, porque a necessidade é muito específica sempre. Cada desenvolvimento que eu faço, cada teste que eu desenvolvo é extremamente específico. É óbvio que a gente vai, com o ganho de conhecimento, a gente ganha precisão, mas isso não quer dizer que não vai mudar de um jeito que eu não reconheço e que eu vou ter que repensar tudo. Pessoal, muito obrigado pelo episódio, foi muito legal. Passou super rápido aqui, a gente poderia continuar esse assunto. Eu quero continuar esse assunto com vocês depois, descendo mais sobre, tecnicamente inclusive, sobre alguns pontos específicos da área de QA. O objetivo nesse era a gente dar um overview mesmo pra galera da importância do que o que se faz na área, né? Quem se interessa pelo esse movimento de qualidade, etc. E faremos outros episódios sobre testes unitários, testes regressivos, porque isso de fato agrega muito valor até para o desenvolvedor e para as pessoas que se interessam por desenvolvimento. Com certeza. Faremos outros e espero contar com a presença de vocês aqui nos próximos. Será um prazer. Com certeza. E Rui, um prazer imenso, né? Compartilhar aí essa conversa. Você tem muito mais experiência do que eu, então a gente tem muito a agregar, trocar experiência, que é muito legal. E o Wellington também, pela oportunidade. Primeira vez que eu faço um podcast, então para mim está sendo um momento muito legal, muito bacana. E é isso, muito obrigada. Obrigado por aceitar o convite, pela presença. Muito obrigado por convidar. Putz, estou super disponível, é só chamar. Show de bola. Faremos mais, sem dúvida nenhuma. Pessoal, obrigado pela presença de vocês novamente. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!